Sabe quando a gente olha em volta? Os prédios, as pontes, os navios, tudo isso é como um quebra-cabeça gigante, né? E as peças desse quebra-cabeça são unidas por uma linguagem muito especial, quase secreta. É uma linguagem que garante que tudo fique de pé, firme e forte. E é essa língua que a gente vai começar a entender hoje. A resposta está num idioma que é totalmente visual, um conjunto de termos e de símbolos, tão precisos, mas tão precisos que não sobra espaço para dúvida. E o mais legal é que esse sistema é universal. Um projeto que nasce no Brasil pode ser executado lá no Japão sem nenhum erro, tudo por causa dessa linguagem. Vamos começar a desvendar isso. Bom, para começar, como em qualquer língua nova, a gente precisa pegar o vocabulário básico. E aqui tem duas palavras que, olha, muita gente confunde, mas que para o pessoal da área, os significados são completamente diferentes. Primeiro, a gente tem a soldagem. Pensa assim, se fosse gramática, a soldagem seria o verbo, é a ação, sabe? O processo de pegar o calor, a técnica e unir os metais. É o fazer, o unir. E se a soldagem é o verbo, a solda é o substantivo. É o resultado final, aquilo que a gente vê, que a gente toca, é aquele cordão de metal que fica ali depois que a ação da soldagem acabou. Uma coisa é o processo, a outra é o produto. Então, para ficar bem claro, alguém faz a soldagem para criar uma solda. Simples, né? Mas entender essa diferença já é o primeiro grande passo para a gente conseguir se comunicar nesse universo. Ok, agora que a gente já separou o que é processo e o que é resultado, que tal colocar uma lupa em cima da solda? Vamos dar uma olhada no que tem ali por dentro? Imagina a cena, a gente tem as duas peças principais que são o nosso metal de base. Para juntar as duas, um material extra é adicionado, o tal do metal de adição. Aí vem um calor intenso que derrete tudo junto e cria essa piscina de metal líquido, a poça de fusão. Quando isso esfria e fica sólido de novo, a mágica aconteceu. A solda está pronta. E olha só que interessante essa imagem. É como se fosse um raio-x da solda. Tá vendo a letra P? Isso é a penetração. Ela mostra o quão fundo a solda conseguiu entrar no metal original. Isso é fundamental para dar força para a junta. Agora, a letra R é o reforço, que é aquela parte que fica para cima da superfície, tipo uma lombadinha. Controlar essas duas medidas é o segredo de uma solda perfeita. Beleza, já entendemos os ingredientes da solda. A próxima pergunta é como as peças de metal são posicionadas. O jeito que elas se encaixam antes de soldar é super importante, e para isso existem 5 maneiras básicas de se fazer. E aqui estão elas. A junta de topo, que é basicamente ponta com ponta. A de ângulo, que já diz tudo, né? Forma um T. Tem a de canto, para unir as quinas. A sobreposta, uma peça em cima da outra, bem simples. E por último, a de aresta, que une as beiradinhas. Cada uma tem uma função, um propósito diferente. Mas não é tão simples quanto só encostar uma peça na outra, não. Pensa em preparar uma parede antes de pentar. Para soldos que precisam ser muito, muito fortes, principalmente metais mais grossos, o grande segredo está na preparação das bordas. Essa preparação se chama chanfro. Basicamente, é como se a gente esculpisse as bordas do metal, criando um tipo de vale, sabe? Em formato de V, de X ou de U, como dá para ver aqui. Mas por que fazer isso? Para criar um espaço para o metal de adição entrar e preencher tudo, garantindo que a união seja bem profunda e resistente, e não só superficial. Então, o ponto de partida é esse aqui, ó. Essa preparação super precisa. É como cavar a fundação antes de levantar uma casa. Não dá para pular essa etapa. E olha só o resultado. Aquele vale que foi criado antes agora está totalmente preenchido. Aquela preparação cuidadosa permitiu que a solda fizesse uma conexão perfeita, sólida. É a recompensa de um bom planejamento. Certo. Então a gente já tem o vocabulário. Junta, chanfro, penetração. Mas como é que um engenheiro escreve uma frase com isso tudo para um soldador? Como ele passa a instrução completa? Bom, é aí que entra a linguagem dos símbolos. Isso aqui é como ler uma partitura musical. Primeiro tem a seta, que simplesmente aponta para onde a solda deve ser feita. A linha principal, essa horizontal, é a linha de referência. É nela que mora toda a informação. É ali que vai o símbolo básico, aquele triângulo, por exemplo, pode indicar um chanfro em V, e todos os números que dizem o tamanho e outros detalhes. É impressionante como um parágrafo inteiro de instruções cabe num desenho tão pequeno. Então, da próxima vez que alguém passar por uma ponte, um prédio ou um navio, vale a pena lembrar.
A força daquilo tudo não está só no aço, mas também nessa linguagem silenciosa e universal. Uma linguagem que literalmente une o nosso mundo. Fica até a pergunta: que outras linguagens invisíveis como essa será que sustentam a nossa realidade, hein?